A gente chama agora o Luiz Fernando Amaral, que é o gerente de sustentabilidade da Única, e vai falar sobre os programas de sustentabilidade do setor de cana e etanol. Por favor. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite da Biov de participar desse evento aqui hoje. Acho que é sempre muito bom a gente trocar experiências. Eu aprendi muitíssimo com a apresentação do Bernardo aqui também. O que o pessoal está fazendo, o trabalho que eles estão fazendo também é fantástico. Minha apresentação eu separei um pouco em duas partes. A primeira é um pouco de questões gerais com relação à sustentabilidade no setor de cana-de-açúcar, né? Questões sobre o uso da cana e do etanol e a importância disso no âmbito do desenvolvimento sustentável do país. E a segunda parte, que é a parte mais específica, com relação à governança, nessa nova, que é o tema do seminário, nessa nova governança ambiental e social nos setores do agronegócio. Não vou focar tanto nas questões legais, porque eu acho que basicamente tudo que aplica a soja, aplica a cana também, então acho que isso já foi discutido bastante ontem. Eu vou tratar mais de um novo modelo que segue um pouco esse modelo do Soja Plus que o Bernardo apresentou, que é esses modelos de autorregulamentação, como que atores privados se reúnem e estabelecem regras para se autorregulamentarem nessas questões. Bom, em primeiro lugar, aqui é só um pequeno mapa, né? A gente pensa, setor de cana-de-açúcar é o quê? Setor de açúcar, é óbvio, né? O setor o primeiro produto, uma das atividades mais antigas do país, é etanol. A gente também, todo mundo vincula a cana-de-açúcar com etanol, a gente conhece. Mas tem uma série de outros produtos que a gente não pensa quando pensa nesse setor. O terceiro deles é bioeletricidade. E eu vou falar um pouco disso depois, mas 100% das usinas de açúcar e álcool no país são 100% autossuficientes em energia, ou seja, elas não precisam de energia externa para rodar a usina, elas produzem sua própria energia, e cada vez mais elas produzem mais eletricidade do que elas precisam e exportam para a rede. Hoje, já por volta de 3% de toda a eletricidade do país, na verdade, vem da cana-de-açúcar, essa bioeletricidade, já é um produto importante, e não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista de geração de renda para essas empresas. Além disso, tem uma gama ampla de novos produtos que começam a surgir. Acho que vocês já devem ter visto garrafinhas da Coca-Cola, que tem um selinho lá, que dizem que aquele plástico contém 30% de matéria-prima orgânica. Ou seja, em vez de ser plástico feito apenas de derivados de petróleo, já existem plásticos que são feitos a partir de derivados de matéria orgânica. É também uma tecnologia muito importante, muito promissora, e que ajuda a gente a reduzir a nossa dependência por petróleo, não só na área energética, mas na área de todos esses produtos. A gente esquece o quão dependente de petróleo a gente é para borracha, plástico e todos esses outros produtos. Então, tem essa alcoquímica que surge, que já é uma realidade no setor de plásticos, né, como eu falei, já existem empresas que estão utilizando o etanol para fazer esses plásticos, mas existem vários outros produtos que começam a surgir, desde querosene para aviões. Acho que quem acompanhou a Rio+20 viu alguns voos que foram feitos pela Azul com querosene de aviação feito a partir de cana-de-açúcar, lubrificantes, cosméticos, tem uma ampla gama do que chama que é a fronteira, que é essa alcoquímica. Você fazer praticamente tudo que você consegue fazer com petróleo, baseado em açúcares. E, por fim, o que a gente espera também de ponto de vista tecnológico é a famosa também segunda geração do etanol. Hoje em dia, como que a gente faz o etanol, né? Ele é feito a partir do caldo da cana, né, que é fermentado e depois destilado para produzir o etanol. Só que a gente tem, todo mundo conhece, todo mundo já tomou caldo de cana, que é o bagaço, né? Quando a gente espreme, a gente usa o caldo para fazer o etanol e o açúcar, e sobra aquele bagaço que hoje é utilizado para produzir a eletricidade. Então, ele é utilizado como um combustível para gerar vapor e energia e eletricidade. Mas tem uma rota tecnológica que é utilizar esse bagaço para produzir o etanol. Então, em vez da gente produzir o etanol só a partir
do açúcar, a gente produz também da biomassa. Isso já está em desenvolvimento também, tem ainda já é plenamente factível do ponto de vista técnico. A questão agora é só a questão econômica, de fazer isso ficar competitivo. Mas, quando isso acontecer, o potencial de produção de etanol por hectare de cana-de-açúcar vai aumentar muito, porque a gente vai estar usando muito mais parte da planta do que a gente usa hoje para a produção de etanol. Bom, qual que é a importância desse setor na matriz energética brasileira? Como eu falei, né, a gente produz açúcar, que é alimento, e produz duas formas importantes de energia, que é o etanol e a bioeletricidade. Hoje, o setor de cana-de-açúcar já representa quase 16% de toda a energia que o país consome. Não só eletricidade, né? A gente sempre pensa, mas não é hidrelétrica? É verdade, hidrelétrica é a fonte de energia mais importante para a eletricidade. Se não me engano, quase 90% de toda a eletricidade do país vem de hidrelétricas. Mas quando a gente considera tudo, então o que a gente precisa para a indústria, o que a gente precisa para o transporte, o que a gente precisa para tudo, a primeira fonte ainda é petróleos e derivados. Mas a segunda já é a cana-de-açúcar. Faz uns 4 ou 5 anos a gente passou as hidrelétricas em termos de importância na matriz energética brasileira, por conta do etanol e da bioeletricidade. Esse é o lado bom. O lado ruim é que a gente vê que, na verdade... Bom, e o Brasil está numa posição invejável do ponto de vista de... Porque 44% da sua matriz vem de fontes renováveis, né? Então, não só a cana-de-açúcar, mas a energia hidrelétrica, carvão vegetal e outras fontes renováveis. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que a gente tem piorado ao longo dos anos, por uma série de razões que não vale entrar agora, mas a gente chegou a ser 47% renovável no país e hoje a gente é só 44%. Então, o grande desafio do Brasil, enquanto outros países estão buscando aumentar a participação de renováveis nas matrizes, etc., se a gente conseguir manter a nossa, a gente já está no lucro, porque se a gente compara aqui a nossa matriz energética com a do mundo, né, 44%, o mundo tem em média só 12% de renováveis. E se a gente olhar os países ricos, que são os países da OCDE, é pior ainda, eles têm só 7% de fontes renováveis nas suas matrizes. Bom, acho que uma outra coisa só que eu acho que era importante falar antes da gente entrar propriamente dito nos nossos programas é com relação às reduções de emissões, né? Todo mundo sabe, bom, o etanol é bom para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Mas o que o pessoal não entende às vezes mas quer dizer que não sai, então, nenhum gás no meu escapamento do carro? Eu ligo o carro e sai gás. Eu vejo que está saindo ali. Como é que ele reduz as emissões? Bom, de fato, quando você queima o etanol, ele tem uma emissão de CO2, certo? A diferença é que esse CO2 não estava debaixo do solo. No caso, por exemplo, quando você usa gasolina e tem aquela emissão que sai do escapamento, aquele CO2 que foi para a atmosfera estava enterrado debaixo do solo há milhões de anos. Então, ele está aumentando a concentração de CO2 na atmosfera. No caso da cana, aquele CO2 estava na cana. Era o carbono que estava preso na própria planta, que passou pelo processo, etc., foi parar no combustível do seu carro, foi queimado, foi parar na atmosfera, mas depois a planta cresceu de novo no ano seguinte e ele foi reabsorvido pela planta. Então, é um ciclo fechado. Por isso que a gente reduz as emissões comparadas com a gasolina. Se a gente não tivesse uso de energia nesse ciclo, né, então, por exemplo, é um ciclo fechado, então a gente seria, em princípio, carbono neutro, ou seja, todo aquele carbono que emitiu foi o carbono que foi reabsorvido pela planta. Então, seria fechado. Só não é 100% de redução de emissões, né, só não é um ciclo completamente fechado, porque a gente tem inputs. Né? O etanol tem que ser transportado até chegar no posto de gasolina. Então, você usa óleo diesel para fazer isso. Então, você tem um pouco de emissões. Você usa o maquinário agrícola. Também tem energia que é colocada naquele processo. Tem emissões naquele processo. Então, quando você faz toda essa conta, é que a gente chega à conclusão de 90% de reduções comparado com a gasolina. É por isso que o etanol é importante para reduzir as emissões. Não é porque não sai CO2 do escapamento. É porque é um ciclo fechado e esse CO2 é reabsorvido. Aqui é só uma comparação, então, desse ponto entre a cana e os seus principais concorrentes em termos de produtos que produzem etanol, né, nos outros países. Os Estados Unidos, que é o maior produtor, produz seu etanol a partir do milho. A Europa produz a partir de trigo e beterraba.
E aqui a gente pode ver as reduções de emissões, né? Então, a cana-de-açúcar é de longe o melhor comparado com os outros. Esses valores variam um pouco, variam por questões metodológicas, então, de escolhas, e também em função das técnicas produtivas, né? Então, quanto mais eficiente você é aqui, quanto menos energia você usa aqui, quanto menos energia você usa aqui, maior a sua redução, né? Então, a gente fala que o etanol ele já é bom para reduzir as emissões, mas o potencial é de ficar melhor ainda. Porque cada vez mais a gente usa menos energia no maquinário, cada vez mais a gente produz mais bioeletricidade, então a gente está tornando esse processo mais e mais eficiente. Então, ano a ano, ele reduz mais as emissões, comparada com a gasolina, do que o ano anterior. Aqui é só para dar uma ideia, né? Então é um estudo de 2 pesquisadores da USP e da Unicamp que fizeram, que se a gente não tivesse o etanol e a bioeletricidade no país em 2006, as nossas emissões teriam sido 10% maiores do que foram. Se a gente olhar só para transporte e eletricidade, né, então só os 2 setores em que a gente efetivamente atua, as emissões teriam sido 22% maiores em 2006, se não fosse por esse setor. E, por fim, antes de entrar, esse realmente é o último slide, antes de entrar nas questões da governança, é a bioeletricidade. Como eu falei, a gente já, às vezes, não sabe que cana-de-açúcar também significa eletricidade, que a gente já produz por volta de 3% da energia elétrica do país, mas talvez o ponto mais importante dessa produção de bioeletricidade não é o potencial, mas sim a sua complementaridade com a energia hidráulica, com a eletricidade hidráulica. Como a gente sabe, né, 90% da eletricidade do país vem de fontes hidráulicas. Só que a gente produz muita energia hidráulica durante os meses de chuva, né, porque os reservatórios estão cheios, e quando a gente chega nessa época do ano, né, e a gente vê isso no jornal, vocês acompanham, os reservatórios estão baixos, então a gente pode produzir menos eletricidade a partir de energia hidráulica, e é durante essa época do ano que a gente tem maiores riscos de apagão, porque tem menos eletricidade, e a gente tem que usar outras fontes de energia, como energias térmicas. Então, aqui em julho, que é a época de seca, o Brasil começa a usar muito as suas termoelétricas a óleo ou a carvão, mas mais a óleo, para produzir essa perda que a gente teve no setor de hidroeletricidade. A beleza da energia da cana é que ela vem justamente nessa época. A colheita da cana começa aqui em abril, mais ou menos, e vai até novembro, dezembro. É durante essa época do ano que a gente colhe e produz eletricidade, que é justamente a época mais seca e justamente a época em que os reservatórios estão mais baixos. Então, além do ponto de vista ambiental da produção dessa eletricidade, ela é estratégica para trazer mais segurança para esse sistema elétrico. Bom, então agora eu vou entrar mais especificamente no que a gente na estrutura do setor, né, e nos programas. Uma última coisa só que eu gostaria também de colocar do ponto de vista geral é que a cana-de-açúcar é uma matéria perecível. Então, ela tem que, quando ela é colhida, diferente da soja, por exemplo, que pode ser transportada, exportada para a China e ser processada lá, ela tem que ser processada em um dia, porque senão ela estraga, ela perde qualidade. Em função disso, ela tem que ser sempre plantada perto da usina. Se não tem uma usina, você não consegue vender aquela cana. Você pode fazer a sua cachaça ali, mas você não consegue utilizar ela para vender, para fazer etanol. Ela tem que ser, em média, é mais ou menos 30 quilômetros. Se você está mais do que 30 quilômetros de distância de uma usina, ela já não se torna economicamente viável de transportá-la até uma usina. Isso gera algumas consequências, né? Uma delas é que todo mundo fala, então é monocultura, né? Porque você passa perto de uma usina, você olha para o lado, só tem cana. E realmente, porque tem que ser assim. Porque se não for, não se torna economicamente viável. Isso não quer dizer que se você passar 30 quilômetros daquela usina, você já não vai ver mais nada de cana, porque não é economicamente viável. Agora, o lado extremamente positivo disso é que você tem uma integração entre o capital industrial e o campo, talvez maior do que em outras culturas, assim como, possivelmente, papel e celulose também tem um pouco dessa característica. Você tem que ter a usina lá onde se produz. Você não pode trazer e processar aqui. Então, você traz um desenvolvimento, uma interiorização do desenvolvimento. A usina tem que construir, você tem que ter capacitação para aquela pessoa naquela região, você tem que ter investimento em hospitais, em estradas.
você tem que levar esse desenvolvimento lá para onde é produzido. Você tem que ter uma indústria lá onde isso é produzido, no interior do país. E, além disso, você tem uma interação muito forte em termos de insumos e coprodutos. Por que que a gente é tão eficiente comparado com os nossos concorrentes do etanol de milho, por exemplo? É porque a gente pode produzir eletricidade. Então, a gente está ali perto da usina, então a gente traz o bagaço e produz eletricidade ali. A gente não usa tanto fertilizante quanto os nossos concorrentes. Por quê? A gente usa coprodutos da indústria, que chama torta de filtro e vinhaça, como fertilizantes. Então, a gente substitui aquele fertilizante de base fóssil por fertilizantes de base orgânica também. Isso melhora o nosso potencial. Controle biológico, né? Então, em vez de você utilizar defensivos agrícolas, você pode usar técnicas de controle biológico. Assim, reduz o seu impacto também. Isso só é permitido porque você tem aquele capital industrial próximo ao campo, que permite o uso dessas tecnologias mais avançadas. Um fazendeiro, pequeno produtor, não consegue ter esse tipo de investimento, né? Bom, acho que eu já perdi muito tempo nisso. Entrar agora, então, especificamente em algum dos nossos programas, né, do que o setor vem fazendo para se autorregular nessa questão da governança socioambiental, né? Como eu falei, eu vou focar mais nesses tipos de programa. Bom, possivelmente o primeiro deles, um dos mais importantes que a gente iniciou, foi em 2007, que a gente fez a única, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, fez o que a gente chama de Protocolo Agroambiental do Estado de São Paulo, que é um acordo entre as partes, pré-acordado, de autorregulamentação, para antecipar o fim do uso do fogo nas colheitas. Tem uma lei no Estado de São Paulo que estabelece as metas para o fim do uso do fogo, mas esse acordo que ele fez foi antecipar para 2014, já o ano que vem, o fim do uso do fogo para a colheita da cana-de-açúcar, em áreas que você pode usar máquinas, e 2017 para as áreas que você não pode. Bom, quando isso foi feito, houve críticas, falaram, não, isso é voluntário, ninguém vai cumprir, se é voluntário não funciona, e é voluntário, né? Só aderem aquelas usinas que têm interesse. Mas ele inaugurou um modelo muito interessante, né? E de muito sucesso, que a partir daí a gente teve vários outros programas que seguiram esse modelo. Como eu falei, que é esse modelo de autorregulamentação pré-acordada. Se todo mundo senta na mesa, acorda o que vai ser feito, na hora que o processo é lançado, todo mundo participa. É voluntário, mas a gente já tem 100% dos associados da Única participam desse programa, e por volta de 90 e poucos por cento das indústrias do Estado de São Paulo participam do programa. Quando a gente começou lá em 2007, por volta de 65% da área do Estado ainda utilizava o fogo para colheita. Hoje, às vésperas da gente chegar no primeiro fim do período de compromisso, a gente já tem 73% da área que é colhida mecanicamente, sem fogo, no Estado de São Paulo. Então, a evolução foi fantástica, realmente, em função desse acordo voluntário que trouxe esses reais benefícios. O desafio agora na verdade, os pequenos produtores, né? Como isso aqui é o valor total do Estado de São Paulo, só que se a gente dividir entre a área da indústria e dos produtores independentes, a questão muda um pouco de figura. Nas áreas da indústria, esse nível já está mais de 90%, 95%, ou seja, já está 100% mecanizado. O desafio agora é como o pequeno produtor consegue ganhar escala e se juntar com outros para conseguir comprar essas máquinas e conseguir, então, a gente tratar esses restinhos que falta do processo de mecanização. Bom, outro programa que a gente fez, então, depois, seguindo essa mesma lógica, exatamente a mesma lógica, é o Compromisso Nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar, que é exatamente a mesma lógica, só que para a questão de trabalho. De novo, a Única e algumas outras entidades representantes do setor sentaram na mesa em conjunto com representantes dos trabalhadores e com representantes do governo federal, estabeleceram uma série de melhores práticas trabalhistas no campo, que vão além daquilo que é demandado por legislação, fizeram um checklist e abriram aquele processo de adesão para quem quiser participar. Hoje a gente já tem 180 unidades, bom, é voluntário, as unidades participantes que quiserem participar, então, são verificadas por empresas de auditoria independentes,
E a gente já tem hoje, então, 100 unidades de produção de cana-de-açúcar que cumprem com esse compromisso. O Ministério do Trabalho, então, publica daí uma lista de todas aquelas unidades que foram auditadas e que cumprem com esses critérios. E, então, é mais um modelo de sucesso e de grande aplicação de como acordos, essas autorregulamentações pré-acordadas, geram resultados e impactos efetivos no campo. Em função do processo de mecanização, né, era uma das grandes demandas de stakeholders, etc., que você tinha que reduzir o uso do fogo, faz todo sentido ambiental, os ganhos ambientais são significativos em redução de perda de biodiversidade, redução de risco de incêndios, etc. Então, melhora o balanço de carbono do etanol quando você mecaniza. O que daí se começou a questionar foi o downside, né, disso, né, era com relação aos empregos. Você efetivamente diminui a quantidade de empregos quando você passa de uma colheita manual para uma colheita mecanizada. Obviamente, você melhora a qualidade do emprego, né? Você deixar de ter cortadores de cana para ter operadores de máquina, operadores de transbordo, eletricistas, mecânicos, a qualidade desse emprego, os salários, etc., tudo aumenta. Mas não tem jeito, parte dessa mão de obra é deslocada. Então, pensando nisso, a gente também criou esse programa Renovação, que é um programa para requalificação dos cortadores de cana que eventualmente perderiam seus trabalhos em função do processo de mecanização. Uma vez mais, um processo que une vários agentes da cadeia, a Única e a FERAESP, que é a Federação dos Assalariados Rurais do Estado de São Paulo, né? Então, a indústria e os trabalhadores se uniram, são os que coordenam o programa, e a gente conseguiu o apoio de todas essas empresas aqui, que estão, de uma maneira ou outra, relacionadas com esse processo, né? Produção de insumos, de maquinário. Essa aqui é uma ONG holandesa, e apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para criar esse programa de recapacitação e requalificação dos trabalhadores. Então, ele é formado em duas áreas, uma que é para requalificar os cortadores de cana para trabalhar no próprio setor, então deixar de ser cortador de cana e passar a ser operador de colheitadeira, mecânico, etc. E uma outra parte que é para treiná-los para trabalhar em outras áreas, né? Então, trabalhar a FERAESP faz um monitoramento, dependendo da região, de qual que é a demanda por trabalho naquela região, então pode ser padeiro, ou indústria de calçados, etc. Bom, vamos aos resultados. O programa começou em 2010, a gente já treinou quase 6 mil trabalhadores desde então. E a gente já monitorou que, desses trabalhadores que a gente treinou, 78% deles foram imediatamente recontratados ao fim desses cursos. A sua renda foi elevada em 61%. Terminou o curso, foi recontratado, a renda dele subiu em 61%. E, além disso, a FERAESP monitora que, da parte do pessoal que foi treinado, não para o setor, mas para as outras áreas, quase 50% deles estabeleceram seu próprio negócio após esses cursos. Então, realmente, são resultados muito interessantes, né? As próprias usinas associadas à Única, independente desse programa, têm os seus programas próprios, né, e começaram a usar parte desse material que foi desenvolvido aqui para os seus programas próprios de requalificação. A gente monitora, já foram 4 vezes mais do que a gente treinou, eles treinaram individualmente. Mas talvez a parte mais interessante desse programa é que ele surgiu como um programa de responsabilidade social corporativa, né? Bom, você tem uma ação que traz benefícios para o meio ambiente, que é o processo de mecanização, você precisa criar, mas você tem um downside, que você precisa criar uma maneira de mitigar os seus efeitos negativos, que é essa perda de trabalho. Ele começou assim. Hoje, como a gente sabe, o Brasil está num nível mais baixo dos últimos anos de desemprego. Falta mão de obra. Aquele problema que no setor tinha de, eventualmente, ia sobrar mão de obra, o que ia fazer com esse pessoal, agora é o contrário. Falta mão de obra. Então, esse programa, que era um programa de responsabilidade social corporativa, virou um programa extremamente estratégico. Agora, ele é necessário não só para mitigar os efeitos, mas ele é necessário para o crescimento do setor, ele é necessário para treinar mais gente, ele é necessário para ter mais mão de obra capacitada. E eu acho que isso talvez é uma das coisas mais interessantes, como uma questão de responsabilidade social passa a se tornar uma questão extremamente estratégica para uma empresa e para um setor. Aqui são só algumas fotos. Maria Helena, como é que está o meu tempo? 5, vai dar certinho. Por fim,
tem um outro programa que a gente desenvolveu, que são essas certificações internacionais de sustentabilidade, né? Então, acho que todo mundo já recebeu carta, etc., e vê que tem um selinho lá dizendo que aquele papel foi produzido de maneira ambientalmente correta e socialmente responsável. Tem uma série de selos assim surgindo para uma ampla gama de produtos agrícolas. Para o setor de cana-de-açúcar, essa aqui é a principal, que chama Bom Sucro, que foi uma iniciativa começada pela WWF com a Coca-Cola, justamente para certificar aquelas empresas com as melhores práticas produtivas. É um sistema bastante complexo, bastante caro, mas que diferencia o produto, né? Você tem que cumprir uma série de critérios, é auditado, e a partir daí você recebe um selo, e você pode, então, colocar aquele selo no seu produto. Se você vende, por exemplo, açúcar branco, direto da usina, você pode colocar aquele selo. Ou se você vende o seu açúcar para uma Coca-Cola ou para a Unilever, por exemplo, eles podem colocar no produto deles o selo dizendo, então, essa Coca-Cola contém açúcar que foi produzido de maneira responsável. Essa certificação internacional conta com a participação de vários membros da cadeia. Ela começou, ela já tem uns 6 anos que começou a ser desenvolvida, né? Então você tem ONGs, indústria, etc., todo mundo que senta em volta da mesa. E ela se tornou operacional faz aproximadamente 2 anos, que começou a efetivamente certificar. Em 2 anos, a gente já tem hoje 27, já está desatualizado, são 28 já, 27 usinas no Brasil que são certificadas, ou seja, então que já tem esse selo, o que representa por volta de 6% da área de cana do país. Isso pode parecer pouco, mas não é. Se a gente compara com outros setores, como eu falei, de papel e celulose, que está muito mais avançado, ele já tem a certificação deles há mais de 10 anos, eles têm por volta de 9%. Aliás, 9% do mundo. Isso aqui representa por volta de 3% da área do mundo. Então, é um crescimento fantástico comparado com outros setores, né? Tem uma outra questão que é um driver importante desse processo, é que a legislação europeia para biocombustíveis diz que só se aceita biocombustíveis que têm algum tipo de selo, e daí eles reconhecem quais são os selos que eles aceitam. Então, para ser consumido na Europa, biocombustíveis precisa ter um selo, e esse daqui é um desses programas que qualifica. Então, só com o que a gente tem hoje, a gente já consegue cumprir 20% da meta da Europa em 2020. Então, o problema não é cumprir, apesar dos custos e das dificuldades, é possível cumprir com isso. E essa evolução tem comprovado isso. O grande desafio que a gente enfrenta hoje é a demanda. Houve uma grande pressão por parte da sociedade civil e dos compradores, né, para que as usinas se adequassem a essas regras, que obtessem esse selo, que fossem atrás disso, que, como eu falei, não é um processo simples, é um processo bastante complicado. A gente já tem hoje 6% da produção do país certificada, mas a demanda não veio. As empresas não estão demandando, não estão comprando, não estão pedindo esse tipo de produto. Então, agora, até hoje, ele evoluiu muito bem comparado com outros. O grande desafio agora, daqui para frente, vai ser se essa demanda vai se concretizar ou não. Se ela se concretizar, esse programa provavelmente vai continuar evoluindo. Agora, se o consumidor realmente não faz questão desse selo, talvez a gente possa chegar numa área em que esse processo que estava crescendo pode provavelmente parar e se estabilizar. E agora sim, esse é o último, acho que eu tenho 2 minutos. O último programa que eu gostaria de apresentar é, na verdade, o mais antigo de todos, e que às vezes a gente não pensa ele do ponto de vista de sustentabilidade. Ele não foi desenvolvido com um foco específico nessas agendas e discussões de sustentabilidade, mas, ao meu ver, talvez é um dos programas mais eficientes do ponto de vista do tripé da sustentabilidade, né? Que é o Conselho de Produtores de Cana-de-Açúcar do Estado de São Paulo, chamado Consecana. O que ele é? Ele é um arranjo setorial bilateral entre a indústria e os produtores agrícolas independentes. Então, uma vez mais, uma mesa em que sentam a indústria e os produtores independentes. E ele estabelece o modelo de como é feito, como é paga a cana-de-açúcar.
Soja, milho, algodão, são produtos, como eu falei, que são transportados, tem comércio internacional, os preços são fixados, você tem liquidez nesse mercado, etc. Na cana-de-açúcar, não. Você não tem como vender aquilo. Normalmente os contratos são de longo prazo, porque a cana-de-açúcar também só é replantada a cada 7 anos, você tem que estar próximo da indústria. Então, a relação entre o fornecedor e o consumidor é muito mais estreita. Você sabe diretamente quem são eles. E a determinação desse preço também é mais subjetiva. Então, esse programa foi criado justamente para definir qual é o preço pago pela cana-de-açúcar. Como que a usina paga o produtor rural. Então, os dois lados sentam na mesa e estabeleceram quais são as regras. E o objetivo principal dele é fazer com que as margens sejam iguais entre a usina e o produtor rural. Então, foi criado um modelo que é fiscalizado e acompanhado por uma terceira parte, que é a Universidade de São Paulo, a Exalc, e ela é atualizado semanalmente, então esse preço é determinado semanalmente, qual que é o preço da cana-de-açúcar, e ele varia em função de alguns fatores. O custo dos insumos, então, do diesel, dos fertilizantes, etc., e o custo e o preço final dos outputs, né, do açúcar, do etanol. Tudo é colocado no modelo e é calculado, dado uma usina média, qual que é o valor que tem que ser pago para que as margens do produtor sejam iguais às margens da indústria. Então, ele é muito interessante porque ele divide os riscos e benefícios entre indústria e agricultor. Se a gente imaginasse uma situação em que os custos dos insumos estivessem muito alto, o preço do óleo diesel lá em cima, o preço do fertilizante lá em cima, e o preço do açúcar e do etanol também estivesse lá em cima, estaria ótimo para a indústria, porque ia estar ganhando dinheiro, e o produtor rural ia estar numa situação complicada. Ao contrário, se o custo dos insumos estivesse baixo e o custo dos produtos finais estivesse baixo também, o produtor ia estar nadando de braçada e a usina ia estar em problemas. Então, desse jeito, você compatibiliza esses riscos e benefícios das volatilidades de preços, que são característica comum dos setores agrícolas. Você também reduz a tensão. Né? Negociações comerciais sempre geram tensões entre o produtor e a indústria. Já está negociado, não tem muito o que discutir. Então, ele é muito interessante nessa participação né, de integração da cadeia, participação, e tem um caráter importante socioambiental, porque você está integrando, né, a sua comunidade e os efeitos que você tem daquela atividade. E esse é o último quadro, era só para concluir. Então, para concluir, a gente tem uma série de ferramentas que vão desde legislação, passando por serviços de autorregulamentação, passando por ações individuais de empresas, que compõem esse portfólio de possíveis ações de sustentabilidade que a gente tem nos setores agrícolas. O que a gente precisa entender é que cada uma delas tem um objetivo específico, tem uma forma de atuação e tem um tipo de resultado esperado. Não adianta querer usar uma ferramenta que serve para um objetivo para atingir outro. Então, o que a gente precisa efetivamente são de um portfólio de iniciativas, cada uma bastante focada, para atingir um determinado objetivo. E isso que faz, na verdade, que traz os melhores resultados. Se a gente quiser uma ferramenta, né, uma bala de prata de uma ferramenta que vai servir para tudo, a gente provavelmente vai se decepcionar. E acho que é isso que a gente tem aprendido no nosso setor e que a gente tem conseguido evoluir ao longo desses anos, é estabelecer ferramentas adequadas para cada um dos desafios que a gente enfrenta. Acho que era isso, e por fim eu queria só convidá-los também, aproveitar para fazer um pouco do merchandise aqui, senão o pessoal de comunicação lá também me mata, que a gente vai ter dia 27 e 28 de junho agora o nosso Ethanol Summit, que é um evento grande que a gente realiza a cada 2 anos, um dos maiores do mundo na área de bioenergia. A gente espera mais de 1.000 pessoas, 1.000 a 2.000 pessoas. Aqui está o site, vocês podem ter mais informações, e tem lá um processo para jornalistas se cadastrarem. Jornalista pode só se cadastrar para conseguir cobrir o evento, não tem custo nenhum. Vocês podem ter mais informações lá nesse site do ethanolsummit.com.br. Ok? Muito obrigado, eu agradeço.